semana nós vamos falar de educação e, se der tempo, saúde. Porque, sim, meus amigos, a pauta de saúde está bem rica e eu tenho certeza que a gente vai ter um debate muito extenso sobre o tema. Então, bora lá? Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2023, no Brasil, menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu atingir aprendizado mínimo em ciências e matemática. A pesquisa foi divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Com esses números, o Brasil ocupou as seguintes posições no ranking composto por 81 nações. Em leitura, os nossos estudantes ficaram na 53ª posição. Mas vale lembrar que em 2018 essa posição era a 57ª, ou seja, a gente melhorou 4 posições. Em ciências, nós ficamos na 61ª posição. Em 2018, era de 64ª, também melhoramos 3 posições. Em matemática, 65ª posição, né? E em 2018, a gente estava na 70ª posição, também melhoramos 5 posições. Gente, mas mesmo assim, são 81 nações. Então, vamos lá, vamos falar aqui. A gente está a melhor pontuação da gente está na 53ª posição, que é a leitura. Quer dizer, não estamos bem, né? Vale lembrar que os países mais ricos tiveram queda das notas dos alunos em razão da pandemia do Covid. Apesar de tudo, o Brasil apresentou resultados positivos na questão de aproveitamento dos alunos neste período em que as escolas estiveram fechadas. Entretanto, um aspecto que chama bastante atenção é que a média internacional de investimento na educação é da ordem de 10.949 dólares anuais por aluno. O Brasil, pessoal, desembolsa apenas 3.583 dólares, ou seja, 1/3 do valor ideal para a melhoria do ensino por aqui. Esses dados a gente tirou lá do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública. E a pergunta agora para a mesa é: maiores investimentos públicos geram como resultado direto melhoria na qualidade da educação? Cida. Começando pela resposta, não é um resultado direto, mas ele contribui muito. Eu só queria fazer uma observação no problema da OCDE nesse índice, porque ele o compara a países que não são comparáveis. Tem até um movimento de países latino-americanos brigando para ter uma outra linha de avaliação dentro da OCDE, que compare melhor as condições econômicas, sociais dos países, porque permitiria uma comparação um pouco melhor. Porque não dá para você pegar uma criança do Brasil, comparar com uma criança da França, da Alemanha, da Finlândia, né? São questões diferentes. Então, há todo um movimento para que você faça essa separação. Continue no OCDE, mas que você tenha 2 graus de comparação, né? Principalmente por conta dessa questão até do financiamento, né? Embora a gente tenha eu acho que nós conseguimos um grande avanço com a Constituição de 88, que garantiu o recurso obrigatório no orçamento, tanto do município como no estado, como da União. E nós tivemos também, no final dos anos 90, a criação do Fundef, que eu diria que pela primeira vez, né, com o ministro Paulo Renato, a gente pôde considerar que a gente estava avançando para uma educação pública de verdade, com direito a acesso a todas as crianças. Então, a questão do dinheiro, né, voltado para a educação, esse comprometimento do orçamento, ele é muito importante. Foi importante no primeiro momento para garantir vaga para as crianças e, né, jovens. Agora nós estamos no momento de garantir o investimento na permanência, na melhoria das escolas. Se a gente fizer o recorte da cidade de São Paulo, quando eu fui secretária no
né, 2003, 2004, a gente faltava vaga para criança no primeiro ano de 7 anos e a gente convivia na cidade mais rica do Brasil com 3 turnos durante o dia. Né? Então, você ficava com a criança 3 horas e meia na ação pedagógica. 3 turnos? 3 turnos. Em vez de 2, 3. Ou seja, 3. Você não tinha só o turno da manhã e o da tarde, você ainda tinha um que intercalava ali. O do almoço, que era vergonhosamente chamado de turno da fome, que era um absurdo, assim. Então, houve uma briga muito grande para que a gente pudesse, um investimento grande, para que a gente pudesse ir avançando, para que as escolas construíssem mais escolas, para que você tivesse apenas 2 turnos, porque você aumenta a permanência da criança na escola para ação pedagógica, né? Não só dentro da sala de aula, hoje a gente está na sala de aula, mas a gente também permite outras ações, né? Porque a gente tem que ter claro que só a escola, só as disciplinas, né, como a gente fala, elas não dão conta da educação. Né? A gente não pode querer só escolarizar nossas crianças, né? Tá. Nós precisamos garantir a formação delas. Pois é, a gente quer mais alunos na sala de aula ou a gente quer alunos com melhores desempenhos? Porque a senhora... vou chamar de você, tá, Cida? Você, melhor. Você mencionou aqui que a gente não tinha vaga. Isso. Hoje nós temos vaga para as crianças e já não temos mais 3 turnos. Acho que grande parte das escolas aqui, pelo menos no município de São Paulo, já são em regime integral. Inclusive, acho que a nota do, uma pequena parte. Do PISA é um pouco isso também, né? É um pouco isso. Vai em conta essa história do terceiro turno aí. Nós temos muito poucas escolas ainda na educação integral no município. Né? Porque precisa do investimento alto. Eu acho que foi assim, a sua criação. O centro educacional, os centros educacionais unificados eram isso, né? Ele era um indutor da educação integral. Ele sozinho não dá conta, né? Ele ficava o CEL, ele era para funcionar como um polo, ele tem as unidades educacionais, mas tem uma parte cultural e esportiva que era para atender as crianças quando elas não estivessem nas aulas. Mas não só os alunos daqueles 3 unidades educacionais, mas do entorno também. Então, ele era um indutor, porque você não consegue criar nas escolas, né? No município até tem um pouco mais de espaço, mas não dá para criar teatro em todas as escolas, colocar piscina, né? Você pensar em quadras, você até tem, mas não dá para... Você tem uma, não dá para ter 2, 3, não dá para ter salas ambientes, né? Porque você perguntou, no começo você falou assim, é bom ter mais criança na sala de aula? Não é mais criança na sala de aula, mas precisamos ter todos na escola, né? Sim, direito constitucional, direito né? Constitucional, todos. Só que nós temos que brigar para ter... Brigar no bom sentido, tá? Não é sair em soco, não. Você falou da segurança, não vai chamar. Mas da gente brigar para ter espaços qualificados. Né? Eu acho que a gente teve vários projetos, o Wilson deve ter acompanhado com o Paulo Renato. Nós tivemos vários projetos pensando em melhorar o acesso da criança à cultura, ao esporte. Por exemplo, as nossas escolas, hoje, elas não têm um laboratório de ciências. O próprio Bolsa Escola, para diminuir o número de evasão escolar, foi criado... A gente teve a família na escola. Foi criado Foi criado no governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique criou o Bolsa Escola, que hoje virou um conjunto e virou Bolsa Família, mas com diferenças. Mas quando criou o Bolsa Escola, era justamente... Os pais tinham que comprovar, os professores, a escola comprovava que o aluno realmente estava frequentando a escola por via de material que enviava para o Ministério da Educação, e aí sim a família recebia aquele valor. Isso continua. Isso em termos de governo federal, que inclusive agora tem o Pé de Meia, né? Que foi criado o projeto Pé de Meia para o ensino médio. Mas em termos de município, de municipalidade... Município, o que você tem 100% integral são as creches.
professora Cida está correta quando fala que ainda está muito distante de a pasta toda infantil, né? Que aí você falou, a educação infantil, colocando o creche e as crianças terem acesso à educação integral. O que eu li, porque eu estava estudando, que existe um projeto junto com o BID para traçar um plano para que tudo vire integral. Tudo vire integral. Desde a educação infantil, a creche já é junto com a educação básica toda, isso, né? Mas isso. eu acho que a gente nem precisa do BID aqui no município. Se a gente tiver um bom planejamento, né? Porque nós temos 1.000 e poucas escolas. Você já tem as creches de educação infantil, né? Na educação infantil, que são integrais. Você tem as EMEIs, que é de 4 a 6 anos, 5 anos e 11 meses. Boa parte delas são, mas no ensino fundamental, você não consegue ter todas as escolas, porque você precisa ter uma adaptação dos períodos, você precisa aumentar módulo de professores e, principalmente, você precisa criar condições físicas de ambiente para as crianças, né, e os jovens permanecerem. Que não é só a quadra, que nem a gente estava falando, ainda nas escolas municipais, a gente tem salas de leitura e tem laboratórios de informática. Embora as salas de informática hoje, elas são em números muito pequenos, não atende toda a escola. Então, a gente precisa pensar numa configuração de sala de aula diferente do que a gente tem hoje. E talvez até um outro método, não é? A gente tem as disciplinas, mas, por exemplo, a gente pode trabalhar por projetos, fazer roteiros de pesquisa, né? A gente tem 2 escolas que trabalham já dessa forma e tem bons resultados. Aqui em São Paulo, a gente já tem 2 escolas. Que é a Moreira Lima e a Campos Sales. Né? Que assim, você não tem 4 primeiros anos, você tem um primeiro ano. Você tem várias atividades alternativas e você não tem um professor, você tem vários professores, eles trabalham em conjunto. Que dividem a 4ª série em células, então enquanto uma célula faz uma coisa, a outra célula faz outra. E você tem os roteiros de pesquisa que os diversos professores das disciplinas acompanham. Então eu posso estar aqui, nós 4 podemos, vamos dizer, o tema é água. Eu posso escolher do roteiro da metade para frente. O Wilson quer vir do fim para cá. Então a gente vai se acertando e o professor vai acompanhando. Isso tem bons resultados, né? Até porque você deixa o estudante mais livre para pesquisar, para ter interesse pela pesquisa, né? Isso, você incentiva. E o professor é trabalhoso, não é fácil, né? Porque você sentar o professor de português, de história, de geografia, ver como você vai trabalhar sem estar ministrando a sua aula, né? Sem ficar falando o tempo todo, mas atendendo a demanda das crianças, é uma inversão. Só que é uma inversão boa, tanto para nós, educadores, como para os jovens.